Se você não conhece o seu pai, você não conhece sua própria identidade. E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal nesse dia maravilhoso, Dia dos Pais. Eu tenho algo muito especial para compartilhar ao seu coração. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, dar o seu like para que o algoritmo do YouTube possa alcançar outras pessoas também, beleza? Bom, hoje é Dia dos Pais, é um dia muito especial, comemorado com muita alegria, com muita honra, e eu não poderia deixar esse dia passar em branco sem falar sobre o pai dos pais, né? O pai de todos nós, o nosso Pai maravilhoso, que é o nosso Deus. A Bíblia vai fazer várias menções de Deus como o nosso Pai. Nosso Pai que nos orienta, o nosso Pai que não esquece de nós, nosso Pai que nos ama, nosso Pai que cuida, o nosso Pai que ele chega na hora certa, ele faz o que tem que fazer, e até a disciplina é para nos beneficiar. E talvez você fale assim, mas Kimberly, eu não consigo ver Deus como o meu Pai. Provavelmente é porque você passou por alguma situação na sua vida em que você não teve uma figura de um pai físico. Então você tem dificuldade de olhar Deus como Pai. Mas eu quero dizer para você que os nossos pais, eles não são perfeitos, eles são cheios de defeitos. Algumas mães são mães e pais, outros pais são pais e mães, mas eu quero dizer para você que isso não pode influenciar na sua identidade, naquilo que você é em Deus. Deus, ele entregou seu único filho para que morresse em nosso lugar, para que nós fôssemos adotados por ele. E aí você vai falar assim, mas o meu pai, eu tenho dificuldade de confiar em Deus, porque o meu pai mentia muito para mim. Eu tenho dificuldade de seguir com o meu relacionamento com Deus até o final, porque o meu pai foi tirado de mim, ou porque o meu pai me prometia as coisas e não conseguia cumprir. Então eu tenho aquela desconfiança achando que Deus, ele não vai fazer tudo aquilo que ele diz que vai fazer. Eu não consigo ver Deus como um Deus presente, porque o meu pai sempre foi ausente. E eu quero dizer para você que os nossos pais, eles não são perfeitos. Ou os nossos avós, nossos tios, enfim, quem nos criou como pais. Eles não são perfeitos. São seres humanos como nós. Mas eu tenho certeza que muitas vezes eles procuravam acertar e acabavam errando. Então, eles não faziam por mal. E talvez você é pai e mãe, será que você também já não cometeu vários erros com seu filho que você se arrepende? E você errou tentando acertar? Então, quando você julga algo, quando você coloca os seus pais numa posição de erro, que eles são errados porque eles te esqueceram, porque eles ou te abandonaram, ou porque eles foram ausentes, ou porque eles priorizaram outras coisas, ou porque isso, ou porque aquilo. Quando você joga a responsabilidade dos seus traumas para cima dos seus pais e não exerce perdão, isso ofusca na sua vida. Isso acaba tirando você do foco e rebuscando a sua identidade. Você acaba não entendendo quem você é em Deus, porque você atribui a eles o que eles fizeram, mas esquece que o seu dever é liberar o perdão. Quantas vezes que nós não temos que pedir perdão para as pessoas mesmo estando certos? Isso se chama humildade. E quando eu exerço o perdão e a honra para com os meus pais, a prosperidade e meus dias são acrescentados nessa terra. Então eu tenho vida longa quando eu honro os meus pais. Porque independente do que eles tenham feito ou deixado de fazer, eles foram instrumentos para colocar você no mundo. Eles foram instrumentos para que hoje você pudesse estar me assistindo, você pudesse estar me ouvindo e você pudesse estar respirando esse ar que você está respirando. Então, seus pais, eles são seres humanos como você. Mas assim como você gerou, porque afinal de contas, se você ainda não gerou nessa terra fisicamente, no mundo espiritual, você já é pai e mãe. Então toma posse disso em nome de Jesus. Ainda precisa se materializar, mas você já é. Será que os seus filhos, quando crescerem, não vão olhar para você com os mesmos olhos que hoje você vê os seus pais? Muito provavelmente. Porque você não é perfeito, você vai errar com eles também. Em algum momento da sua vida. Porque você é ser humano. Então, se você atribui aos seus pais aquilo que é responsabilidade sua, perdoar, da mesma forma, como você vai requerer o perdão dos seus filhos para os erros que você cometer? Aí você vai falar assim, nossa, mas eu sou uma mãe, um pai muito melhor do que os meus foram comigo. Então, que bom
Continue assim, seja cada vez melhor, porque o que nós passamos ou deixamos de passar não pode interferir com o nosso poder de decisão de ser alguém melhor, ou melhor do que melhor, ser alguém transformado. Não só apenas melhorar, mas se transformar para aquilo que o Senhor quer nos transformar. Ele quer nos fazer filhos, filhos que governam e que exercem autoridade. Então, quando você entende isso e você é transformado aqui na renovação da sua mente, você entende que independente do que você passou, aquilo que Deus te chamou para ser, você vai ser. E eu não posso deixar de finalizar esse vídeo dizendo: Deus, Ele é perfeito. Deus é um Deus perfeito. Aí você vai dizer: mas o meu pai se esquecia de mim. Deus, Ele não se esquece de você, porque ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor não esquece de você, porque Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Aí você fala assim: mas eu tenho dificuldade de crer que Deus vai fazer as coisas. Meu pai sempre chegava atrasado, sempre chegava na hora errada. A Bíblia fala que Deus, Ele não tarda, Ele chega na hora certa. Ou talvez você tenha dificuldade de exercer confiança, porque os seus pais sempre prometiam, não conseguiam cumprir. Ou porque esqueciam, algum outro fator externo. Eu quero dizer para você que a Bíblia é muito clara. Ela diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque essa é a essência do ser dele. Porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Mas o meu pai, ele era muito ausente. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus presente. Por isso que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele é um Deus que se preocupa. Você fala assim: meu pai nunca se preocupou comigo. Deus se preocupa, porque Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te deu uma digital, única e exclusiva. Se Ele não tivesse tido toda a atenção para te fazer, Ele poderia repetir a digital, mas Ele não fez isso. Ele desenhou você. E antes da fundação do mundo, Ele já tinha projetado você. Você não nasceu da sua mãe, você nasceu de Deus primeiro. Ele já tinha escrito ao seu respeito. Eu não consigo depender de Deus, porque desde criança sempre foi na força do meu braço. Sempre eu fiz tudo sozinha. A palavra de Deus fala que Ele trabalha por você até enquanto você descansa, até enquanto você dorme. Ele cuida de você como uma galinha que abre as asas e abriga os pintinhos debaixo das suas asas. Ele quer abrigar você, Ele quer te dar colo, Ele quer te dar amor, porque Ele é um pai de amor. Eu não consigo fazer as coisas na minha vida, eu sempre paro no meio do caminho, eu não consigo chegar até o final, sou inconstante. Bom, isso muito provavelmente é porque várias vezes seus pais prometeram algumas coisas e não conseguiram cumprir, então você não consegue enxergar a recompensa em chegar até o final, você não consegue enxergar a recompensa em avançar. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia é muito clara, que Deus, Ele não deixa ninguém sem recompensa. Olha que nós nem somos merecedores de alguma recompensa, mas a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, ainda que em secreto, Ele nos recompensa. Por isso que nós temos que fazer como se estivéssemos sempre fazendo a Ele e não aos homens. Então Deus, Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai sem defeitos. Então não importa o que você tenha passado, Deus, Ele quer curar as suas feridas e Deus quer te mostrar que Ele é um Pai presente, um Pai atencioso, um Pai que se preocupa, um Pai que provê, um Pai que cumpre o que promete e um Pai principalmente que quer se relacionar com você. Deus, Ele é um Deus, um Pai de relacionamento. Quando você permite que bloqueios que você sofreu durante sua infância, durante sua adolescência, impeçam que você veja Deus como Ele é, como um Pai perfeito, um Pai que não te abandona, um Pai que te ama, acaba interferindo na forma que você se vê. Porque quando você olha ao Pai, quando você olha para Jesus, quando você olha para o nosso Criador, você está se vendo. Toda criatura, toda criação, ela tem a essência do Criador nela. Então, Deus, quando Ele te fez a imagem e semelhança dEle, Ele colocou em você a essência dEle, características que são dEle. Eu vou gravar um vídeo para o canal só sobre isso, só sobre ser imagem e semelhança, o que isso significa. Se você olhar para o Criador, você vai se ver. Então, quando você não entende ou quando você não consegue olhar para Deus como Pai, você não consegue se enxergar como filho. Nós temos história na Bíblia de dois irmãos.
que moravam com o pai. Um deles perde parte da herança e vai embora. E o outro fica na casa do pai. Até um determinado dia que esse que foi embora perdeu tudo que ele tinha, perdeu os amigos que ele tinha conquistado, que só estavam interessados em usufruir daquilo que ele podia oferecer. E quando ele perde tudo, ele até pensou em comer a comida dos porcos, porque ele vai trabalhar num lugar para cuidar de porcos, porque ele não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele até pensou em comer lavagem. Então ele se lembrou da casa do pai e resolveu voltar. Quando ele volta, o pai está esperando ele. E quando o pai o avista, o coração do pai já se enche de alegria. E aquele filho volta, ele se oferece para ser servo. Ele fala: não, você é meu filho, eu estava te esperando. Então ele faz uma festa, ele dá presentes para aquele filho. E o outro irmão que estava em casa fica com ciúme e diz: pai, eu estou aqui o tempo inteiro, não fiz as mesmas cagadas que esses caras fez. E por que ele recebe uma festa e eu não? E o pai fala assim para ele: você é meu filho e tudo que eu tenho é teu. O que nós aprendemos com essa parábola, com essa história que o próprio Jesus contou? Primeiro, o primeiro filho também não tinha consciência do que era ser filho. Se ele tivesse consciência do que é ser filho, ele não teria pedido parte na herança. Ele teria consciência de tudo que é do pai é dele. E ele iria usufruir na companhia do pai aquilo que era dele por direito, porque ele era filho. Então ele foi embora. Ah, não, eu vou viver a minha vida, na casa do pai tá ruim. Se na casa do pai tá ruim, imagina fora, né? E ele perde tudo e ele pensa em voltar como servo. E o que a gente aprende com isso? Que ele nunca entendeu o que era ser filho. Porque na primeira oportunidade que ele errou, ele já pensou: eu vou me colocar à disposição para ser servo. Se ele tivesse consciência desde o início que ele era filho, ele não teria nem saído de perto do pai. Aí o outro está na casa do pai e também não tem consciência que é filho. E diz: pô, pai, eu tô aqui o tempo todo, você não faz uma festa para mim? E o pai olha para ele e fala assim: cara, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ei, deixa eu te falar, quando você tem consciência de que você é filho de Deus, você entende que tudo que é dele é teu. Tudo que é dele é teu. Ele deu essa terra para os filhos dos homens governarem. Ele deu essa terra para você exercer domínio. Ele deu essa terra para você ser autoridade, para você se colocar na posição de autoridade quando você é filho. Um rei, quando ele tem um filho, o príncipe, automaticamente o príncipe herda dele toda a autoridade dele. E ainda que esse príncipe vá a outros reinos, ele não deixa de ser príncipe. E onde ele estiver, ele está representando aquele rei, ele está representando aquele pai, ele tem autoridade, ele tem um lugar de autoridade do lado do trono do rei. Ei, você é príncipe e princesa, você tem um lugar de autoridade do lado do seu pai, que é o rei dos reis. Você é príncipe e princesa porque você é filho do rei dos reis. E não importa se você está nessa terra, e não importa em qual país dessa terra, o seu reino não é daqui, o seu pai não é daqui, você não é daqui, você pertence a ele, e ele virá, mas enquanto o reino dele não é estabelecido por completo, você manifesta o reino dele onde você está. Então é por isso que vocês têm uma posição de autoridade quando você entende que você é filho dele. Você entende que você pode, você deve exercer sua autoridade, porque o reino dele não é daqui. Mas enquanto você estiver nesse lugar aqui, você manifesta o reino dele, porque ele é o seu pai, você é filho, e a autoridade que ele tem, ele entregou aos homens. Qual autoridade? A autoridade de governar sobre essa terra. Deus, ele deu sobre toda a terra. Deus, ele está sentado no seu trono. Ele é eterno, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é um pai de amor, mas a terra ele entregou. Entendeu? Não é que, então você está falando que eu tenho a mesma, não. Ele entregou a terra para que os filhos dos homens, para que eu e você, para que os filhos de Deus pudessem manifestar governo. Ele entregou a terra aos filhos dos homens, e toda a criação, a Bíblia fala, ela espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você for manifestar como filho de Deus, você precisa entender que você é filho de Deus.
Você precisa deixar esses bloqueios, essa visão deturpada por causa do que o seu pai, a sua mãe, ou o seu tio, enfim, aquele que te criou, acabou gerando no seu coração, entendendo que Deus não é assim. Deus, ele é perfeito. Deus, ele não te abandona. Deus, ele não mente. Deus, ele sempre te dá recompensa. Deus, ele sempre cumpre o que promete. Deus disciplina com amor, porque até a disciplina dele tem propósito para nos fazer bem. Deus, ele é pai de amor, ele é pai de órfãos. Eu e você éramos órfãos. Não de um pai físico, mas espiritualmente nós éramos órfãos. E ele é pai de órfãos. Ele é defensor de viúvas. Ele é o pai presente. Não se esqueça disso. Nunca na sua vida você é filho. E nesse dia dos pais, presenteie o seu Pai Celestial como? Com o seu tempo, o seu relacionamento, que para ele é o que mais importa. Deus, ele deseja se relacionar com você. Então pegue uma hora do seu dia, pegue um momento do seu dia para dizer: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Converse com o seu pai em secreto, ele quer se revelar a você. Então presenteie seu pai hoje com um tempo a mais de intimidade, com um tempo a mais de relacionamento. E principalmente fale: Deus, tu és o meu pai e eu quero exercer o meu papel de filho. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. É hora da manifestação dos filhos de Deus. É chegado o momento da manifestação dos filhos de Deus. É chegado a hora da manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda ansiosamente esse momento. Então está na hora de você se posicionar, está na hora de você exercer sua autoridade, está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de você parar com essa visão deturpada de Deus, ancorado nos seus traumas, superar isso e dizer: Pai, eu estou aqui e eu quero manifestar o teu reino. Pai, eu estou aqui e eu quero exercer minha autoridade de filho, ok? Então assim, se joga na presença do Pai, porque você é filho amado. Não importa o que você tenha feito, não importa o que passou, Ele é um Pai que perdoa, Ele é um Pai que ama e está sempre de braços abertos para te receber. Não importa se você está dentro da casa e ainda não sabe que é filho, não importa se você está fora de casa e ainda não entendeu que você não é servo, que você é filho. Ele te ama e Ele quer mostrar que Ele te ama. Ele não é um pai que está esperando você errar para te disciplinar. A religião faz isso. A religião fala para você que se você não obedecer assim, na risca, Deus vai te punir. Deus vai pesar a mão. Pesa a mão, Deus. Para com isso. Você sabe o que acontece quando a gente peca? A consequência do nosso pecado é o que acaba nos fazendo mal. A consequência do nosso pecado é o que nos trava, é o que nos impossibilita muitas vezes de fazer aquilo que nós queríamos fazer naquele determinado tempo. Então o pecado, que é uma transgressão da lei, daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que Ele escreveu, faz com que a gente plante sementes ruins. E toda semente nasce. A Bíblia é muito clara: tudo que o homem semear, ele vai colher. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Então, não é Deus que está esperando você errar para pesar a mão sobre você. Deus, ele está sempre de braços abertos para te perdoar. O não pecar é para você mesmo não sofrer as consequências dos seus próprios erros. Mas Deus, ele não está esperando te punir. Deus está esperando te amar, te perdoar. Deus está esperando você aceitar esse amor que Ele já entregou para você. Ele já te ama porque Ele já te fez. Só falta você se permitir se sentir amado por Ele, ser amado por Ele. É mais sobre você, é mais sobre você deixar Ele mostrar todo esse amor do que Ele te amar, porque Ele já te ama antes da fundação do mundo. E é isso aí, galera. Se essa palavra falou com você, então não esqueça de dar o seu like, compartilhar com as pessoas
essa mensagem. Elas precisam também entender que elas são filhas, elas precisam também entender que Deus é um pai de amor. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos. Eu vou estar postando toda semana. Toda semana vai ter vídeo novo. Então, se você quer ouvir mais de palavras como essa, já se inscreve, ativa o sininho, que eu não vou parar, tá? Tô contigo e não abro.